É isso aí. Boa tarde a todos. Fazendo um testezinho aqui no nosso Instagram, transmissão ao vivo aí para ver como é que fica a qualidade do áudio, qualidade da imagem. E aproveitar, quero deixar uma palavra, de Deus. Eu sei que hoje é domingo e domingo geralmente nós nos reunimos, num lugar denominado templo, onde nós congregamos como igreja, A igreja acontece, claro, durante toda a semana, porque a igreja não é um prédio, São pessoas que estão sujeitas à vontade de Cristo, sujeitas ao cabeça, que é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Então, trazendo essa convicção, eu tenho certeza que nas reuniões, congregacionais, Deus ele se manifesta. Claro que ele vem e fala, claro que ele cura, ele toca, ele traz consolo, ele traz diretivas, mas o culto congregacional é parte de um todo. A gente aqui trabalha basicamente com alguns marcos, para a gente sempre lembrar aquilo que a gente é, a essência daquilo que Deus está gerando em nós. A gente sempre fala de 4 elementos, símbolos, para a nossa percepção, para a nossa referência, que o primeiro símbolo é o quarto, o segundo o templo, o terceiro a mesa e o quarto símbolo é a rua, dando significado a esses 4 elementos. O quarto fala de um lugar de intimidade. Mateus 6,6 fala: quando você orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, seu pai que está em secreto, ele vai ouvir você e vai te responder. Não é só o momento de se retirar para um lugar isolado, é o momento de trancar tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, todas as distrações, e ter um momento de intimidade. Eu sempre defino essa busca pessoal em 2 etapas. Primeiro, a busca ativa, que é a busca que eu paro tudo, um momento de solitude, e eu entro nesse ambiente da presença de Deus, buscando sempre contemplar Cristo, lembrar do Evangelho, meditar nas Escrituras, orar as Escrituras, e a gente vai construindo diariamente, no nosso cotidiano, um relacionamento com o nosso Pai, tá bom? Jesus ele revelou o Pai. E tem a segunda busca, que eu considero a busca passiva, que é o momento que você pode estar fazendo algum afazer de casa, você pode estar trabalhando, dependendo da área que você trabalha, você está com um fone de ouvido, ouvindo a Bíblia. Você pode ouvir hoje, a gente tem muita tecnologia, hoje tem versões da Bíblia, aplicativos. Eu sempre recomendo o YouVersion, não sei se é isso, eu sou fraco de inglês, mas é uma versão da Bíblia top, que tem até a opção de algumas versões. Por exemplo, a NVI, ela tem a opção de você ouvir o áudio, a Bíblia ela narra tudo aquilo que você está lendo ali, o capítulo, o versículo, ela narra. Então você pode ouvir a Bíblia através desse aplicativo. Então a busca passiva é um momento que você aproveita, que você está fazendo alguma coisa, está viajando, está no carro, você está ali ligadinho com o Senhor, tendo um momento passivo, Você não parou tudo, mas você está com o coração aberto, conectado, e você está apto para ouvir o Senhor através da Bíblia, através de uma ministração, que você possa ter confiança no ministro, A gente sempre, eu gosto de ouvir pessoas que eu conheço, irmãos, que a gente sabe os frutos, nossos pastores, nossos líderes. Eu gosto muito, de ser edificado por eles. Sempre ouço os cultos de domingo do Mevan Cabo Frio, sempre ouço os cultos de domingo do Mevan Itajaí, Luiz Hermínio, Jackson, a galera lá. Então sempre procuro estar ouvindo, numa busca passiva. Na busca a sós, isso se traduz no quarto, a primeira figura. A segunda figura é o templo. O templo fala de um lugar onde a igreja se reúne, não é a igreja em si o templo, tá bom?
gente tem que quebrar, desmistificar isso que foi construído, né? A gente fala, às vezes, involuntariamente, vou na igreja, né? Porque desde a infância a gente foi doutrinado a isso. A gente, na escola, aprendeu, sendo alfabetizado, né? As vogais, por exemplo, A de abelha, E de escola, I de igreja, né? E a gente aprendeu que igreja é uma parede, não, mas o lugar, né, que a gente se reúne, pode ser no templo, templo que eu falo, um lugar alugado ou lugar construído para reuniões públicas, ou pode ser também em lugares como casas, né, mas sempre sendo público, né, aberto para o público. A gente lembra dessa figura do templo como lugar para nossas reuniões, onde nós nos vemos, onde nós juntos entoamos cânticos ao Senhor, né? Cânticos ao Eterno. Não são canções que vão falar da minha vaidade, não são canções que vão falar das minhas derrotas ou fraquezas. Tudo isso é bom, né? Faz parte, mas especificamente nos cultos de domingo, né? A gente traduz a nossa gratidão ao Senhor, entoando cânticos a Ele, falando do amor dEle por nós, lembrando daquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo e que nós fomos alcançados por esse favor, por essa graça tão maravilhosa e que nos alcançou e nos transformou e tem transformado e nos aperfeiçoado. Tá bom? Então, basicamente isso, o templo. E a gente entende que no corpo, né, que as coisas acontecem. Por exemplo, quando a igreja está reunida, quando os irmãos estão reunidos num só propósito, por exemplo, como eu falei do louvor congregacional, onde nós estamos entoando cânticos ao Senhor, você percebe que a atmosfera muda. Assim como alguém vai, né, num jogo de futebol, eu nunca fui presencialmente, mas a gente vê, né, eu tenho parentes que vira e mexe estão lá no Maracanã, torcendo para o Flamengo, por exemplo, e você percebe que há um impulso no meio da multidão que basicamente faz a pessoa vibrar, faz a pessoa cantar, faz a pessoa pular. Só não pode falar palavrão, né? Às vezes até xingar sem querer, né? Vamos exemplificar assim. Então, naturalmente, na congregação, na comunhão dos santos, de alguma maneira você é impulsionado a adorar o Senhor, a permanecer nele, você é consolado, você é exortado através da palavra, você é capacitado, aperfeiçoado pelo Senhor para cumprir a vocação de Deus. Então, quando o corpo se reúne, né, a igreja está junta, existe a autoridade do cabeça jorrando sobre o corpo, né? Cristo é Senhor de um corpo, irmão. Cristo é a cabeça de um corpo, né? Não existe mula sem cabeça, né? Cristo é Senhor de pessoas. Então, no templo em si, as pessoas se reúnem com a intuição de ouvir Cristo, de receber vida através da sua palavra, de ser exortado, de ser consolado, de ser edificado através da vida dos irmãos, através da comunhão dos santos. Então, a primeira figura que eu falei foi o quarto, né? Intimidade com o Pai a sós. A segunda figura é o templo, que é a comunhão, né? Você vem jorrar aquilo que recebeu do secreto no templo, na comunhão dos santos. Então, o ministro não precisa fazer força, porque você já está cativando, você já está cultivando, você já está cultuando a Deus em casa, você já tem uma intimidade com Ele. Então, no templo, você serve ao Senhor com alegria. Tá bom? E a terceira figura é a mesa, né? A mesa a gente fala sobre relacionamentos profundos de aliança. Você precisa estar sendo pastoreado por alguém. Você precisa estar sendo submisso a alguém. Você precisa estar prestando conta a alguém. E nós queremos cada vez mais intensificar isso na nossa vida cotidiana como igreja, podendo sujeitar a nossa vida uns aos outros. Mas, portanto, as pessoas serem feridas por lideranças, né, às vezes elas entram num lugar de anarquia, em que
não precisa dar conta a ninguém, em que a minha vida é diretamente com Deus e somente isso. Não, querido. A nossa vida, né, no particular, ela precisa jorrar para o coletivo. A nossa vida no particular precisa jorrar para os de fora. Então não é só eu sozinho e Deus, não. Né? A gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que estão alegres. Na igreja, né? Na igreja nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a ter paciência com os processos dos nossos irmãos, nós vamos ter misericórdia com nossos irmãos. Então na mesa a gente se conhece, na mesa a gente se relaciona. Quando Jesus estava a caminho de Emaús, ou melhor, 2 discípulos a caminho de Emaús, eles encontram com o Cristo ressurreto e não reconhecem ele não reconhecem o Cristo ressurreto. E Jesus começa a falar das Escrituras, revelando Ele próprio, né, através daquilo que era o Antigo Testamento. Chega um determinado momento que eles se assentam à mesa e os olhos desses discípulos se abrem. E a partir dali, eles entendem, poxa, não queimava o nosso coração quando Ele nos falava sobre as Escrituras. Então, nesse exato momento, o coração deles são aquecidos. Por quê? Porque a palavra estava sendo liberada e num lugar de relacionamento, num lugar de conhecer um ao outro. E ali eles tiveram os olhos abertos, eles perceberam Cristo. Então, comunhão fala disso, né? É através de Cristo e em Cristo. Não existe comunhão fora de Cristo. Comunhão é algo em comum, não é comer junto, não é beber junto. É você saber que você pertence ao todo. Tá bom? Não existe mãozinha Adams na igreja. Não quero ser sozinho, só eu. Você vai morrer espiritualmente, você vai falir espiritualmente. Naturalmente, quem está fora da comunhão do corpo não ora, não busca a Deus, não tem força para renunciar ao pecado, e vai negociando os princípios, vai negociando a palavra e começa a se afastar do Evangelho. Aqui a galera acelera mesmo, né? Infelizmente não temos fiscalização e a galera coloca cano barulhento nas motos e vão-se embora como se nada tivesse acontecendo. Triste, né? Mas é isso, irmão. A mesa fala de relacionamentos de aliança, comunhão entre os irmãos. E a gente está traduzindo isso nos pequenos grupos, tá? Durante a semana, os PGs, pequenos grupos, onde nós temos desenvolvido um relacionamento mais profundo uns com os outros. E o quarto elemento, né? Falei falei do quarto, falei do templo, falei da mesa. E o quarto elemento que a gente sempre se baseia aqui no Ministério Eu Tenho um Pai é a rua, ou seja, um evangelho voltado para a cidade, né? Nosso propósito não é morrer em nós mesmos, nosso propósito não é ficar preso nas quatro paredes, nosso propósito não é passar os anos e a gente está bem, feliz, todo mundo muito bem, crescendo espiritualmente, mas não transmite nada para ninguém. A igreja ela cresce por multiplicação, não por adesão. Quando a vida de Cristo é verdade em você e ela começa a ser compartilhada a quem está perto, a quem está no seu hall de amigos, ou seja, numa proposta de evangelismo em uma comunidade, em um bairro, onde a gente vai com essa intenção de liberar o evangelho, de amar, de exercer misericórdia. Pode ser também, mas a rua fala de um id, né? Que é no dia a dia, que é no relacionamento com as pessoas. É muito mais difícil, né, as pessoas que você não conhecem valorizar o que você fala, porque geralmente a gente obedece ou a gente ouve, né, quem a gente conhece, né, quem você tem uma amizade, quem você tem uma proximidade, tem um respeito, uma honra. Então você naturalmente vai beber daquela pessoa, você vai provar dos frutos da vida daquela pessoa. Dificilmente você vai provar dos frutos de quem você não conhece, porque pode ter um preconceito, pode ter uma rejeição. Então a gente sempre
fala, olha, se aproxima das pessoas, vê se elas são mesmo aquilo que dizem, vê se elas são mesmo, né? Não crie rótulos, mas tire suas próprias conclusões, tá bom? Uma árvore a gente olha de longe, você não percebe se ela dá fruto ou não, mas quando você se aproxima, você consegue ver, poxa, esse aqui tem fruto bom, ou o fruto está ruim, né? Então me afasto. Mas se você não for, se você não provar, não tem como você saber. Então o evangelismo eficaz, né, é o evangelismo em que nós nos relacionamos e naturalmente nós vamos fluir. Deus vai fluir através dos dons, Deus vai fluir através de uma manifestação simples da sua presença. Não precisa forçar, não precisa engrossar a voz, não precisa fazer firula, não precisa gritar no microfone. Simplesmente fluir daquilo que você está provando. Geralmente, quando há muito grito, muito esparramo, é porque as pessoas ou querem se mostrar, mostrar de si e não de Cristo, ou porque não tem o que mostrar. Não precisamos provar nada para ninguém, apenas se aproxima. Apenas nos conheça, apenas prove do Espírito que está em nós. É simples assim. Então a rua fala disso. Nunca esqueça que a igreja foi chamada para avançar fora das quatro paredes. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está falando do quê? Que a igreja não vai ficar acanhada, trancafiada, esperando Jesus voltar, mas que ela está avançando, e as portas do inferno não vão resistir, porque a autoridade de Cristo está sobre essa igreja, tá bom? Então nós avançamos, nós somos daqueles que não retrocedem. Então, meu irmão, fique firme. Se você praticar esses quatro elementos, o quarto, solitude, momento de devocional, momento de busca, intensidade diariamente, meia hora, 1 hora, 2 horas, o templo, você que está firme nas reuniões, você tem um coração voltado para adorar o Senhor quando você entra por essas portas. Eu não estou a fim de buscar a minha bênção, mas eu venho transbordar na vida dos meus irmãos aquilo que é uma realidade no secreto. Eu estou participando das mesas, eu tenho os relacionamentos de aliança, eu saio com meus amigos, eu congrego com eles, eu tenho comunhão com eles, eu oro junto com eles, eles oram por mim, eu tenho uma vida aberta com a minha liderança, eu estou evangelizando, eu estou fluindo, eu estou querendo ver o reino crescer, eu estou querendo ver minha família sendo salva. Então, meu irmão, você vai estar no lugar onde Cristo vai ser formado dentro de você cada vez mais, tá bom? Eu quero deixar uma palavra aqui em João 12, no versículo 43, ou melhor, 44. Jesus chamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já não tem quem o julgue. Já tem quem o julgue, perdão. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, assim que o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então é isso, Jesus ele executava os planos de Deus. Jesus ele obedecia ao Pai e ele executava, ele falava daquilo que o Pai comunicava a ele. Então ele não estava indo na sua própria autoridade. Claro que Jesus é obediente até a morte de cruz, Deus lhe dá um nome por causa da sua obediência. Então hoje nós temos visto muitas pessoas abandonando a palavra, abandonando aquilo que ele disse, por aquilo que é modismo, por aquilo que é sensação,
por aquilo que é o mundo gospel, o sistema religioso, então deixando a fonte de vida para viverem para si mesmas. Não é tempo de recuar, não é tempo de você desistir, não é tempo de desanimar na beira do caminho, ao contrário, é tempo de avançar, é tempo de ouvir a voz de Deus e corresponder com ela, porque Jesus está falando, eu não vim, né? O primeiro momento de Jesus, a primeira vinda, ele fala, não vim para julgar o mundo, mas tem quem julgue, a própria palavra que eu tenho dito vai julgar vocês, então tem um parâmetro, irmão, não é falar qualquer doideira, não é fazer qualquer coisa e agora se basear em achismos, mas tem um padrão, a palavra de Deus, as Escrituras. Então nós estamos zelando por isso. Ouça sempre a voz de Deus, ouça sempre, trabalhe seu espírito para ouvir a voz de Deus. E se você viver essa verdade, perseguindo a voz de Deus, você vai viver uma vida real no Espírito. Não é a religião que Deus está propondo para nós. É uma vida interior, uma realidade, uma nova humanidade que Ele está construindo dentro de nós. Que Deus te abençoe. Quero convidar você para estarmos juntos hoje no culto de domingo, a partir das 19 horas, aqui no Ministério Tem um Pai, em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, Avenida José Dantas Santos, número 80, segundo andar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.